O milagre que mudou a vida de Renato, quando a fé venceu o desespero. Renato sempre foi um homem trabalhador. Desde os 16 anos, ele se dividia entre o colégio técnico e um emprego em uma oficina mecânica no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. Casou-se cedo com a doce Mariana, e juntos construíram uma vida simples, mas feliz. Tiveram 2 filhos, Pedro e Luísa, e mesmo com as dificuldades, Renato nunca deixou de sonhar com um futuro melhor. Até que, em 2019, tudo desabou. Foi uma tarde de sexta-feira quando Renato sentiu uma dor aguda no peito enquanto consertava um carro. Achou que era só cansaço, mas a dor persistiu. No domingo seguinte, ao levantar para ir à missa na paróquia que frequentava há anos, ele desmaiou. Mariana chamou a ambulância, e os médicos foram diretos. Renato tinha um bloqueio grave nas artérias, e se não fizesse uma cirurgia de emergência, corria risco de infarto fulminante. O pior é que o plano de saúde deles não cobria o procedimento, e o valor do hospital particular era astronômico, R$ 80 mil, dinheiro que eles não tinham. Os dias seguintes foram um pesadelo. Renato, fraco e com medo, via a família se desesperar. Mariana chorava escondido, Pedro, com apenas 12 anos, perguntava se o pai ia morrer, e Luísa, de 8, orava todas as noites com as mãos trêmulas. Os amigos da Igreja Católica fizeram uma vaquinha, mas arrecadaram apenas R$ 12 mil, uma gota no oceano. Renato sentia que estava em um beco sem saída. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava no corredor do hospital, uma enfermeira chamada Dona Cida, uma senhora de fala mansa e olhos brilhantes, aproximou-se dele. Meu filho, você já tentou a Igreja Universal? Lá eles oram com fé, e Deus faz milagres sim. Minha nora teve câncer, os médicos desistiram dela, mas na Universal, Jesus a curou. Ela segurou a mão de Renato, que, sem forças para discutir, apenas balançou a cabeça. Não tenho mais para onde ir, Dona Cida. Se Deus quiser me ajudar, que seja onde for. Naquela mesma noite, Mariana, com lágrimas nos olhos, ajudou Renato a entrar no carro emprestado de um primo. Dirigiram até a Catedral da Fé, em Moca, um templo imponente da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao entrarem, Renato sentiu algo diferente. Não era como a missa silenciosa que estava acostumado. Ali, havia pessoas orando em voz alta, pastores falando com autoridade, e um clima de urgência espiritual. Um jovem obreiro os recebeu com um sorriso. Sejam bem-vindos. Vocês vieram buscar um milagre? Porque aqui, Jesus opera. Renato, ainda cético, foi levado para a frente, onde o pastor Roberto, um homem de voz firme e olhares penetrantes, o chamou pelo nome sem nem mesmo perguntar. Renato, Deus já sabe do seu sofrimento. Você veio aqui porque não tem mais saída, não é? Mas hoje, essa história muda. O pastor ungiu Renato com óleo e começou a orar com uma autoridade que ele nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. As artérias de Renato são abertas agora. O sangue flui livremente, e a morte não terá poder sobre ele. Renato sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, e por um instante, a dor no peito pareceu diminuir. O pastor então olhou para ele e disse: Você precisa entrar na corrente de oração. Todos os dias, às 12 horas e às 18 horas, você vai parar o que estiver fazendo e orar com fé. E não saia daqui sem fazer sua oferta de fé. Deus não é obrigado a nada, mas quando você semeia, Ele multiplica. Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, tirou do bolso as últimas economias R$ 200 e colocou no envelope de ofertas. Renato, mesmo com dúvidas, concordou em participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde deveria jejuar do jantar e orar todas as noites na fogueira santa. Nos 3 primeiros dias, nada parecia mudar. A dor voltava, e os exames continuavam ruins. Mas na 4ª noite, durante a vigília, algo aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Renato sentiu como se uma mão invisível apertasse seu peito, mas dessa vez, não era dor, era uma pressão forte, como se algo estivesse sendo desamassado por dentro. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. Ao seu lado, Mariana gritava: Glória a Deus! Alguma coisa está acontecendo. No dia seguinte, Renato voltou ao hospital para um novo check-up. O cardiologista, Dr. Lopes, ficou boquiaberto ao ver os resultados. Isso não faz sentido.
Suas artérias estão desobstruídas, como se tivessem sido limpas. Não há mais necessidade de cirurgia. Ele olhou para Renato, incrédulo. Você tomou algum remédio novo? Fez algum procedimento? Só oração, doutor. Só oração. O médico, embora cético, não teve como negar o que os exames mostravam. Renato estava curado. Mas o milagre não parou por aí. Naquele domingo, Renato subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus havia mudado sua história. Ao final, o pastor Roberto fez um desafio. Renato, Deus te deu uma segunda chance. Agora, você precisa ser fiel. Continue na corrente de oração, não deixe de dizimar, e participe das campanhas. Porque a fé sem obras é morta. Renato e Mariana abraçaram o desafio. Ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo, e mesmo com as contas apertadas, nunca deixaram de separar o dízimo e as ofertas. Em menos de um ano, Renato conseguiu comprar um carro próprio, e Mariana abriu uma pequena loja de roupas infantis. Pedro e Luísa, que antes viviam com medo, agora sorriam ao ver os pais abençoados. Hoje, Renato é um dos obreiros voluntários da Universal. Toda semana, ele está na porta do templo, recebendo pessoas com o mesmo desespero que já sentiu. Sempre diz a mesma coisa. Não importa o tamanho do seu problema. Se você crer, se você orar com fé e fizer a sua parte dízimo, ofertas, campanhas, Deus vai te surpreender. Ele não falha. E assim, a história de Renato se tornou mais um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São reais. E eles acontecem quando a fé encontra a obediência. Mas a história não parou por aí. Porque Deus, quando começa a agir na vida de alguém, não faz pela metade. Um dia, enquanto Renato ajudava na recepção do templo, uma mulher entrou chorando, com uma criança nos braços. Era Dona Maria, uma senhora que morava na mesma comunidade que ele. O menino, de apenas 4 anos, tinha uma febre alta há dias, e os médicos não descobriam a causa. Os exames mostravam algo grave, mas ninguém conseguia dar um diagnóstico. A família já tinha gasto tudo o que tinha em consultas e remédios, e o desespero tomava conta do coração daquela mãe. Renato reconheceu logo a dor nos olhos dela. Era a mesma angústia que ele já tinha sentido. Sem hesitar, ele a levou até a sala de oração e chamou o pastor. Enquanto colocavam as mãos sobre a criança, Renato orou com uma fé que só quem já viu Deus agir pode ter. Senhor, o Senhor conhece essa criança pelo nome. O Senhor sabe o que ela tem e sabe como curá-la. Não deixe o inimigo roubar essa vida. Em nome de Jesus, eu determino que a febre saia agora, que a doença seja expulsa, e que esse menino seja restaurado. Na mesma hora, o corpo do garoto relaxou. A febre começou a baixar. Dona Maria, incrédula, tocou a testa do filho e sentiu, a temperatura estava normal. Os olhos do menino, antes vidrados, ganharam brilho. Ele abriu um sorriso fraco, mas suficiente para encher o coração da mãe de esperança. O pastor orientou Dona Maria a levar o filho de volta ao médico para novos exames. 3 dias depois, ela voltou ao templo, desta vez com o menino pulando ao seu lado, cheio de energia. Os médicos não encontraram mais nada. Era como se a doença nunca tivesse existido. Eles disseram que foi um milagre. Contava a Dona Maria, emocionada, durante o culto de testemunho. Mas eu sei que foi muito mais que isso. Foi a mão de Deus, através dessa igreja, que salvou meu filho. Aquele milagre não só mudou a vida do menino, como também transformou toda a família. Dona Maria e seu marido, que antes só iam à igreja esporadicamente, tornaram-se fiéis. Começaram a participar das campanhas, a separar o dízimo com alegria, e até o marido, que era desempregado, conseguiu um bom trabalho em uma construção civil. Renato, ao ver tudo aquilo, sentiu o coração transbordar de gratidão. Ele que um dia entrou na igreja arrasado, agora via Deus usando sua vida para abençoar outros. Não era mais só a história dele que estava sendo escrita, mas a de muitas pessoas que, como ele, encontraram na CCB um lugar onde a fé se torna realidade. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada, a igreja continuava sendo um farol de esperança.
Porque quando alguém dá o primeiro passo em direção a Deus, seja através da obediência, da fé ou de um simples gesto de entrega, ele nunca deixa de responder. E os milagres, como sementes plantadas em terra fértil, brotam, crescem e se multiplicam, provando que, para Deus, não há impossíveis. O tempo passou, e a vida de Renato mudou tanto que até ele mesmo às vezes parava para pensar: será que isso tudo é real? Mas os sorrisos das pessoas que ele ajudou, as lágrimas de gratidão nos cultos e as mãos que se erguiam em louvor confirmavam: sim, Deus estava agindo de maneira poderosa. Um dia, enquanto Renato ajudava a organizar um culto de ação de graças, um jovem chamado Lucas chegou à igreja com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ele tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas vinha com o coração cheio de dúvidas. Pastor, eu não sei se Deus pode me ajudar. Eu já tentei de tudo, confessou, com a voz embargada. Sua história era pesada: vício em drogas, família destruída, e uma sensação de que não havia mais saída. Renato se aproximou e, sem dizer nada, colocou a mão no ombro do rapaz. Ele se lembrou do dia em que chegou ali da mesma forma, quebrado, sem esperança. Deus não olha para o que nós fomos, Lucas. Ele olha para o que nós podemos nos tornar, disse com firmeza. Se você der um passo de fé hoje, Ele vai fazer o resto. Naquele mesmo culto, enquanto o pastor orava, Lucas caiu de joelhos e começou a chorar. Não foi um choro de desespero, mas de alívio, como se um fardo imenso tivesse sido tirado de suas costas. Os irmãos da igreja o cercaram, orando com ele, e algo sobrenatural aconteceu. Uma paz que ele nunca havia sentido antes encheu seu coração. Naquela noite, Lucas entregou sua vida a Jesus e, dali em diante, tudo começou a mudar. Dias depois, ele voltou à igreja com um brilho nos olhos. Eu não sinto mais vontade das drogas, contou emocionado. É como se algo dentro de mim tivesse morrido e nascido de novo. E assim foi. Com o apoio dos irmãos, Lucas começou a frequentar os cultos, arrumou um emprego e, o mais incrível, reconquistou a confiança de sua família. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, chorou ao vê-lo transformado. Meu filho voltou, ela dizia, abraçando-o apertado. A notícia da mudança de Lucas se espalhou, e mais pessoas começaram a chegar à igreja em busca de ajuda. Alguns vinham com doenças, outros com dívidas, outros com o coração partido. Mas todos encontravam o mesmo: um Deus que ouve, que restaura e que faz o impossível se tornar possível. Renato, agora um dos líderes do trabalho de visitação, via cada história como um milagre vivo. A CCB não é só um lugar de culto, ele costumava dizer. É um hospital de almas, onde Deus opera os maiores milagres. E assim, a cada vida resgatada, a cada família restaurada, a igreja crescia não só em número, mas em fé. Porque quando Deus começa a agir, não há força no mundo que possa parar. E na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas contados, eles são vividos, todos os dias. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto os irmãos se preparavam para mais um culto, chegou à porta da igreja uma mulher chamada Marisa. Ela estava encharcada, os olhos vermelhos de tanto chorar, e trazia nos braços uma criança de 3 anos, febril e com o corpo tremendo. A menina, Sofia, havia nascido com um problema grave no coração, e os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. Ela não vai passar desta semana, foi a frase que Marisa ouviu no hospital, como uma sentença sem apelação. Desesperada, ela entrou na igreja quase arrastando os pés, sem saber ao certo por que tinha vindo ali. Talvez fosse o último lugar onde ainda restava alguma esperança. Um irmão a recebeu com um abraço apertado e a levou até a sala de oração, onde já estavam reunidos alguns servos de Deus. Sem perguntar muito, eles se ajoelharam ao redor da pequena Sofia, que mal conseguia respirar. O irmão que liderava a oração colocou a mão sobre a cabeça da criança e começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor que abriu os olhos do cego, que ressuscitou os mortos, que sarou os leprosos, olha para esta criança. O Senhor disse que a oração da fé salvará o doente, e nós cremos nisso. A voz dele tremia, mas não de dúvida, era a emoção de quem sabe que está diante do Todo-Poderoso. Marisa fechou os olhos e sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de dentro do coração. Enquanto os irmãos oravam, ela ouviu um som que a deixou sem palavras. Era o choro fraco de Sofia, mas diferente. O tremor no corpo da menina tinha diminuído, e quando Marisa olhou para baixo, viu que os lábios da filha, antes arroxados pela falta de ar, estavam agora com uma cor mais viva.
Ela colocou a mão no peitinho de Sofia e sentiu o coração batendo forte, ritmo que não ouvia há semanas. Glória a Deus! Gritou uma irmã, e todos começaram a louvar. Sofia abriu os olhos, confusa a princípio, mas depois sorriu um sorrisinho fraco, mas que para Marisa foi como ver o céu se abrir. Os irmãos levaram mãe e filha para o culto da noite, e quando o pastor subiu ao púlpito, ele não precisou dizer nada. A própria Sofia, agora sentadinha no colo da mãe, era o testemunho vivo do poder de Deus. Na semana seguinte, Marisa voltou ao hospital com a filha. Os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam que o buraco no coração de Sofia havia se fechado completamente, como se nunca tivesse existido. Isso não tem explicação médica, disse um cardiologista, coçando a cabeça. Marisa apenas sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se milagre. E aconteceu na Congrega Cristã no Brasil. A notícia se espalhou como fogo. Pessoas que antes passavam pela porta da igreja sem nem olhar começaram a parar, a entrar, a buscar. Alguns vinham com receio, outros com curiosidade, mas todos saíam transformados. Um homem que chegara arrastando uma perna por causa de um acidente de trabalho saiu do culto correndo literalmente para abraçar o pastor. Uma mulher que há anos não conseguia engravidar voltou meses depois com um bebê no colo, chorando de alegria. Um jovem viciado em drogas, que entrou na igreja tremendo e sujo, saiu de lá com os olhos brilhando, livre daqueles demônios. E assim, a cada dia, a CCB se tornava mais do que um lugar de reunião, era um farol. Um lugar onde o impossível se tornava possível, onde as lágrimas de dor se transformavam em sorrisos de gratidão. Os irmãos não cansavam de dizer: não somos nós que fazemos essas coisas. É Deus, que usa os humildes para mostrar o seu poder. Lucas, aquele mesmo jovem que chegara cheio de ódio e saíra cheio de paz, agora era um dos que mais falavam do amor de Deus. Ele olhava para trás e via como sua vida tinha mudado, da revolta à alegria, da escuridão à luz. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, ele dizia aos que chegavam desanimados. Basta entrar aqui com fé. E a fé, eles sabiam, não era apenas uma palavra bonita. Era algo que se via nos olhos de quem tinha sido curado, que se ouvia nos testemunhos de quem tinha sido libertado, que se sentia no abraço apertado de quem tinha sido perdoado. Na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não eram lendas do passado, eram realidades do presente, provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda ama. Porque quando o Espírito Santo começa a mover, não há doença que resista, não há coração tão duro que não amoleça, não há vida tão perdida que não seja encontrada. E assim, entre cânticos, orações e lágrimas de alegria, a igreja seguia em frente, não pela força dos homens, mas pelo poder de Deus que nunca falha. Era uma tarde de sábado quando Maria chegou à igreja arrastando mais do que os próprios pés. Seu corpo, antes cheio de vida, agora parecia um fardo pesado demais para carregar. Há 3 anos, uma doença rara tinha tirado sua força, sua voz e, aos poucos, sua esperança. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, que ela deveria se preparar para o pior. Mas Maria não veio ali para se despedir da vida, veio para lutar por ela. Ao entrar no salão, sentiu o calor dos irmãos que, mesmo sem conhecê-la, a receberam com sorrisos e mãos estendidas. Deus te abençoe, irmã, disse uma senhora ao seu lado, apertando seu braço com uma força que Maria já não tinha mais. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Só lágrimas, que escorriam silenciosas enquanto se sentava em um dos bancos da frente, bem perto do púlpito. O irmão que presidia a reunião não precisou perguntar nada. Basta um olhar para quem está acostumado a ver o poder de Deus agir. Tem alguém aqui que precisa de um milagre hoje? Ele perguntou, e o salão inteiro respondeu em uníssono: Amém. Maria fechou os olhos, sentindo o peso da doença como se fosse uma corrente em seus ombros. Então, ouviu passos se aproximando. Era o servo de Deus, o mesmo que há anos via milagres acontecerem ali. Ele se ajoelhou ao seu lado e colocou a mão em sua cabeça. Irmã, você veio até aqui porque ainda acredita, não é? Falou baixo, mas com uma certeza que parecia ecoar no peito dela. Maria assentiu, mesmo sem força para levantar a cabeça. Então escute, Jesus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda faz o impossível. E hoje, aqui, ele vai te tocar. As palavras eram simples, mas carregavam algo que Maria não sentia há muito tempo: esperança.
Não a esperança frágil de quem torce por um milagre, mas a certeza de quem já viu Deus agir. O irmão começou a orar, e o salão inteiro se uniu a ele. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, era clamor, era fé pura, era gente que acreditava que Deus ouve e responde. De repente, Maria sentiu algo estranho. Não era dor, não era cansaço. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Seus dedos, antes rígidos e dormentes, começaram a formigar. Ela tentou mover a mão direita e, para seu espanto, conseguiu. Devagar, como se estivesse aprendendo a mexê-la de novo. O coração disparou, não de medo, mas de uma alegria que ela não conhecia mais. Levanta, irmã, o servo de Deus disse, ainda com a mão em sua cabeça. Em nome de Jesus, levanta e anda. Maria hesitou por um segundo. Será que suas pernas aguentariam? Será que não era só sua imaginação? Mas então lembrou das histórias que tinha ouvido ali mesmo, daqueles que chegaram de muletas e saíram correndo, dos que chegaram cegos e saíram enxergando. Se Deus fizera por eles, por que não faria por ela? Com um esforço que não era só físico, mas também da alma, Maria se apoiou no banco e tentou se levantar. Primeiro um joelho, depois o outro. E então, como se alguém invisível a estivesse segurando pelos braços, ela se pôs de pé. O salão explodiu em louvor. Gente chorando, gente gritando glória a Deus, gente correndo para abraçá-la. Maria olhou para suas próprias mãos, agora firmes, e depois para os pés, que antes mal a sustentavam e agora a faziam caminhar. Eu tô curada, ela gritou, e a voz, que há meses era só um sussurro, saiu clara e forte. Não havia dúvida, não havia explicação médica, só o poder de Deus, manifesto ali, na frente de todos. O servo de Deus sorriu, com os olhos brilhando. Isso não é obra minha, não é obra sua. É Jesus. Só ele faz coisas assim. E Maria sabia que era verdade. Porque ela tinha vindo ali como uma mulher doente, quase sem forças, e agora saía de pé, com a vida renovada. Não era um sonho, não era coincidência. Era um milagre. Um daqueles que só acontecem quando a fé encontra a vontade de Deus. Naquela noite, quando Maria chegou em casa, sua família não acreditou no que via. A mãe chorou abraçada nela, o pai ficou mudo de emoção, e os filhos pulavam ao redor, rindo e agradecendo. Onde você esteve? Perguntaram. E ela respondeu, com a voz firme e o coração cheio, estive onde Deus ainda opera milagres. Estive na Congrega Cristã no Brasil. E assim, mais uma história de fé se juntava às tantas outras que já haviam sido contadas ali. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado, são sinais de que Deus continua vivo, continua amando e continua mudando vidas. Basta ter fé. Basta chegar. O milagre não tinha acabado ali. Nos dias que seguiram, Maria descobriu que sua cura era apenas o início. As dores que a atormentavam por anos sumiram, mas algo maior nasceu dentro dela, uma certeza inabalável de que, mesmo nas noites mais escuras, Deus estende a mão. Seus médicos, incrédulos, pediram novos exames. Os resultados? Inexplicáveis. Isso não tem lógica, disseram. Ela sorriu. Para Deus, a lógica é o amor. A família, que antes vivia sob a sombra do medo, agora se reunia em oração. Os filhos, que viam a mãe frágil, passaram a vê-la como um testemunho vivo de que a fé não é esperança vã, mas ancoradouro da alma. O pai, homem de poucas palavras, começou a frequentar os cultos. Se Deus fez isso por ela, murmurou para a esposa, imagina o que pode fazer por nós. A lição não era sobre a cura em si, mas sobre o que ela revelou, que Deus não age apenas nos grandes templos ou nas páginas da Bíblia, mas nas vidas comuns, nas lutas silenciosas, nos corações que insistem em acreditar quando tudo diz a não. Maria aprendeu que milagres não são premiações para os perfeitos, mas provas de que Deus se importa com os quebrantados. Hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Maria não dá explicações médicas. Apenas aponta para o céu e diz: Deus não mudou. O que mudou fui eu, minha fé, minha entrega, minha certeza de que Ele ouve até o suspiro mais fraco. E assim, entre lágrimas e sorrisos, mais uma alma descobre que na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São convites.
Convites para crer que, onde a medicina falha, onde a esperança se esvai, Deus ainda fala. E quando Ele fala, até as pedras do caminho se transformam em degraus para o céu. Basta chegar. Basta crer. O resto, Ele faz.